Olá, sejam muito bem-vindos! Sou a professora Marta Patrícia e estaremos juntos na aula de hoje. Vamos ver nossa aula? Aula 4, Objetos de Conhecimento, Vanguardas Artísticas, Cubismo e Abstracionismo, como detalhamento, conceito, origem e principais artistas dos movimentos Cubismo e Abstracionismo. Vamos à nossa aula de hoje. Então, vamos começar a nossa aula de hoje vendo uma pessoa icônica aqui do meu lado. Sim, conseguem perceber que quando nós falamos do movimento chamado Cubismo, temos um ícone, Pablo Picasso. Sim, esse artista que foi um marco para esse movimento e referência até hoje. Já conseguimos perceber algumas características desse movimento quando olhamos para o próprio retrato. Ou seja, aqui já conseguimos perceber algumas formas. Não precisa estar igual, mas por trás dessas formas você consegue observar a mensagem principal. Este quadro não é exatamente um autorretrato. Foi um amigo de Picasso que decidiu fazer o quadro dele. Claro que aqui não temos como era exatamente o nosso querido Picasso, mas conseguimos ter uma noção. Ah, professora, posso ser que eu não esteja enxergando muito bem. Então, aos poucos, ao longo da nossa aula, você vai conseguir entender que o cubismo é exatamente isso. Como se fosse um quebra-cabeça, que você vai enxergando as peças aos poucos. Então, vamos dar continuidade, onde o cubismo teve origem com as artes plásticas e depois se espalhou por outras manifestações artísticas, como a poesia e a literatura. Sim, quer dizer que esse movimento não ficou só nas pinceladas ou nos quadros. Ele passou a ter uma repercussão maior nas outras manifestações artísticas, ficando assim evidente a influência também das máscaras africanas e da teoria de Cézanne, que tratava as formas da natureza com as geométricas. E aqui a gente consegue perceber que quando a gente fala dessas geométricas, vamos estar falando dessas formas. Percebe que falamos ainda agora dessas formas e, claro, não é algo em que vai ser apenas o quadrado ou um triângulo, não. Mas as linhas, elas vão ter uma outra conotação, vão começar a formar imagens de formas diferentes do que se estava acostumado dos quadros. Assim, os cubistas foram além, representando as faces do objeto no mesmo plano, ou seja, pintando a vista lateral e superior. Por exemplo, no mesmo plano disposto à frente do espectador. O que seria isso? Começar a enxergar que não temos apenas aquele olhar como uma folha, como a visão de frente, mas aqui começa-se a se ter até aquela perspectiva em que ocorre para além da profundidade, como se estivéssemos enxergando o objeto em outras óticas, percebendo que existe uma tridimensionalidade. Assim, representava-se um objeto tridimensional em um mesmo plano, por meio do uso de linhas retas e formas geométricas, sem a preocupação com a aparência da realidade. Portanto, o cubismo tem como característica a renúncia da perspectiva. Sim, a geometrização das formas e o uso de cores neutras, como branco, preto, cinza e tons de castanho e ocre.
Percebam que isso é muito importante. Começa-se a ter aqui esse olhar para as dimensões. Assim, este movimento pode ser dividido em duas fases. O cubismo analítico, em 1909, e o cubismo, que era considerado sintético, em 1911. Vamos começar a perceber que quando falamos deste movimento, vai ser algo que vai romper com a questão das pinceladas. Ou seja, ele vai começar a fazer uso de coisas que não eram tão tradicionais e típicas para uma obra de quadro em tela. Assim, vamos começar enxergando que a vertente analítica caracteriza-se pela decomposição dos elementos que fazem parte da obra, com a preocupação de se oferecer a visão total. Aqui vai ser como se estivesse enxergando o mesmo objeto por vários ângulos, e assim vamos ter uma sequência de planos sucessivos e sobrepostos. Lembra quando eu falei no início a questão do mosaico? Como se fosse uma coisa por cima da outra? Percebe? Aqui do lado é exatamente um pouco diferente Picasso, está? Sim, como se tivesse vários pedacinhos dele um por cima do outro. E isso vai aos poucos formando a imagem. E vamos começar entendendo o nosso cubismo sintético. O cubismo sintético procurou reconstruir a figura e incluiu elementos como vidro, metais, pedaços de madeira, letras, números e objetos. Sim, coisas bem fora do comum para uma pintura em tela normal, com a intenção de tornar a pintura não só visível, mas também provocadora de sensações táteis. Aqui a gente vai ter a questão também da textura muito presente. Não vai ser algo apenas para se admirar e ver como se estivesse plano, mas percebendo os volumes, as texturas e como tudo poderia ser contribuição na hora de montar essa imagem para que ela pudesse ser real. Assim, como estamos vendo aqui o nosso artista, vamos falar dele? Sim, Pablo Picasso, desenhista, escultor e pintor espanhol. Dedicou-se também à poesia. Fundou o cubismo junto com Georges Braque e é considerado um dos maiores artistas do século XX. Com sua versatilidade, Picasso criou diversos trabalhos como pinturas, esculturas e cerâmicas. Além disso, também vamos perceber que Picasso se torna referência para muitos dos movimentos que vão surgir à frente. Sua obra é classificada em períodos. Vocês já devem ter visto que, assim como as fases de desenvolvimento, nós vamos mudando ao longo do tempo. Os artistas também passam por essas fases em que eles começam a mudar a sua técnica, a sua forma de expressar e assim mostrar de forma diferente seus pensamentos, emoções e sentimentos. Então, temos a fase onde vamos chamar de período azul, considerada ali em 1901, em que Picasso vai trazer os temas mais sombrios, pintados em tons de azul e verde. Logo em seguida, vamos ter o período rosa, em 1905, que caracteriza-se por temas mais alegres, pintados em tons de rosa e laranja. E o período africano, de 1907, inspirado nas máscaras africanas, foi inaugurado com o quadro Les Demoiselles d'Avignon, considerado o marco do movimento cubista. Sim, essa obra são mulheres em que a gente consegue perceber a beleza, mas também a questão das características culturais. Lembrando que esse movimento é exatamente desse período africano. Então vamos conhecer esse amigo que ajudou Picasso a fundar esse movimento. Sim, Georges Braque, que foi escultor, pintor francês e conviveu muito com Picasso.
Sim, eram amigos e mesmo quando se deu uma grande guerra, em que foi ferido na cabeça e ficou afastado da pintura, eles consideraram ali a questão da proximidade, ou seja, a amizade não estava só na questão das pinceladas, mas sim também na convivência. Eram amigos de vários sentidos, não apenas na fundação de um movimento que estava revolucionando naquele período. E George Braque também se destaca por várias obras. Assim, ele destaca-se na sua obra também o quadro Violino e Cântaro, de 1910. Vamos ver um pouco? Olha só essa obra. Consegue enxergar aquilo que falamos há pouco? As peças que vão se montando como se fosse um mosaico. Aqui a gente vai começar a perceber que não necessariamente eu vou ter algo que vai estar tão visível assim. Mas lembra que eu falei dos detalhes? Vamos começar enxergando por partes. Ou seja, começamos aqui enxergando que nós temos, olha, a parte de cima do violino, como se fosse um quebra-cabeça. Já conseguimos enxergar alguma coisa. E aqui também conseguimos perceber que logo abaixo, ó, vem como se fosse uma continuidade. Não está exatamente perfeito. Temos aqui alguns volumes, algumas coisas que vão mostrando uma diferença nesse movimento. Mas temos a essência, percebam? E quando olhamos e falamos desse movimento, estamos falando também de enxergar para além. Ou seja, aqui eu consigo enxergar o violino? Sim. Vamos agora enxergar o cântaro. Olha só, aqui acima você começa a enxergar bem pertinho do início do violino. E aqui vamos ter a composição da nossa obra. Porém, esse contexto também não pode ser esquecido, né? Então vamos olhar que existe o conjunto da obra. Percebam, sempre vai ter um espaço atrás em que tudo que vai ser mostrado vai estar apoiado. E Braque, ele também tem uma característica de estar sempre mostrando esse espaço exatamente como algo complementar dessa imagem. Então é como se, perceba, como se estivesse em cima de uma mesa ou de um rack. Consegue enxergar que é como se estivesse olhando por uma ótica diferente, não apenas na visão frontal. Eu consigo enxergar de vários sentidos, até mesmo vendo um volume. Então, tudo isso é o que a gente começa a observar que vai sendo uma ruptura quando se fala desse movimento. E assim vamos perceber que, para além desses dois artistas que foram fundadores do cubismo, temos outros artistas que também se destacaram. Vamos conhecer então um outro pintor, sim, Leger, que ele foi o quê? Um pintor e gravador francês, trazendo aqui a questão da representação das máquinas industriais, trazendo também a questão da modernidade nas suas obras. Vamos perceber um destaque para a obra Elementos Mecânicos, de 1923. Sim, essa obra, Elementos Mecânicos, de 1923, foi uma obra em que a gente pode observar que existe ali a questão da modernidade surgindo nesse período. Então, conseguimos enxergar aqui que esse homem também era o quê? Um visionário. Já estava trazendo para as suas obras algo que estava passando por uma atualização. Porque vamos apenas trazer algo que está aqui no nosso cotidiano, que já é comum, natural a nós. Vamos começar a pensar à frente e juntar com a atualidade tudo que está se modernizando. Mas hoje eu trouxe para nós uma obra
desse mesmo artista chamada Mãe e Filho. Vamos dar uma olhada. Aqui estamos vendo a sua obra de 1922. Sim, mas mesmo não sendo aquela primeira obra, conseguimos perceber a característica, aquele olhar visionário para o moderno. Há pouco vimos a obra de Braque e foi possível enxergar as características que o cubismo está trazendo, mas ainda não com esse modernismo que Leger está nos mostrando. Temos aqui umas cores diferentes e ao mesmo tempo já é possível enxergar essa modernidade dentro desse movimento. E como seria tudo isso no Brasil? Vamos ver? A arte cubista no Brasil. Bom, aqui vamos ter um adendo, ou seja, quer dizer que infelizmente não foi possível ver artistas cubistas brasileiros, pelo menos não nesse momento que estamos falando, em que era a criação do movimento, a fundação do cubismo, junto com esses artistas. Mas, apesar de não haver nenhum pintor brasileiro considerado cubista, visto que aqui a técnica era usada apenas para o estudo, muitos artistas modernistas nacionais foram influenciados por esse movimento. Ou seja, que apesar de não termos artistas representando esse movimento, temos artistas que se inspiraram nesse movimento e nesses artistas que acabamos de estudar para trazer novas manifestações artísticas para o Brasil. Então, é muito importante salientar que o cubismo, ele, apesar de não ter sido algo realmente imposto aqui no Brasil, mas tivemos sim movimentos que vieram a partir dessa perspectiva, pelas suas características do modernismo, pelas características de trazer a questão da textura. Quando falamos da questão de olhar para além e trazer todos os ângulos desse objeto, vamos enxergar que o movimento ele passa a ser mais amplo também. Vamos então agora para o abstracionismo. Olha essa obra ao lado. Consegue perceber que esse quadro aqui, ele tem um quê diferente? Sim, não é o rosto da Mona Lisa, não é exatamente como estávamos vendo Picasso há pouco, mas no mínimo essa obra lhe faz pensar. É algo que não existe, mas te traz aquela perspectiva do que pode significar isso. Começamos desde as cores, que já te trazem uma instigação. Esta é a composição em vermelho, amarelo, azul e preto, sim, de Mondrian. E aqui vamos perceber que essa obra é um ícone do abstracionismo. Quando falamos do abstracionismo, vamos ver que a principal característica da arte abstrata é o distanciamento da realidade e a necessidade de expressar sensações apenas por meio de cores e formas. Então, este movimento divide-se em abstracionismo lírico ou expressivo e geométrico. Vamos começar vendo o abstracionismo lírico, que foi influenciado pelo movimento expressionista. O movimento expressionista, lembrando que era aquele que estava rompendo com algumas características, trazendo aquele olhar dos sentimentos, a fúria, toda a indignação, os questionamentos que estavam vindo à tona. E surgiu na Alemanha. Assim, foi possível ver que o movimento do abstracionismo lírico, ele tem essa significância desses sentimentos, dessas emoções. Avançando, vamos perceber que dentro dessa composição temos um artista que marca o período do abstracionismo lírico. Vejamos, aqui temos o artista
russo e professor de Bauhaus. Sim, foi o primeiro introdutor da abstração do campo das artes visuais. Percebam que, apesar de ter esse olhar para o expressionismo, aqui vamos ter também a questão das cores. Então ele era fascinado pela cor desde quando era criança e achava que as cores podiam ser usadas numa pintura como elemento autônomos, ou seja, sem necessariamente servir-se como algo de uma descrição visual de um objeto. Então, vamos perceber que o artista, ele adquiriu nacionalidade francesa e considerado um idealizador do abstracionismo lírico, pois ele defendia a ideia de que toda forma de arte poderia alcançar a espiritualidade. E tendo desenvolvido essa teoria, escreveu do espiritual à arte. Sim, o artista ainda compõe as suas obras com massas de cor carregadas de expressividade, de forma bastante livre. Entre seus trabalhos, chama a atenção o quadro Batalha, de 1910. E aqui vamos começar a ver também um outro artista que marca esse movimento. Vamos lá? Para Paul Klee. Sim, um dos abstracionismos líricos mais originais, que dedicou sua carreira a procurar um elo entre o espírito e realidade. Sofreu influência de pintores de diversas tendências, como o surrealismo, o cubismo e mesmo orientalismo. Klee também deu aulas na escola Bauhaus. Aqui vamos perceber que esse movimento, então, ele tem uma base alemã, mas que ele traz consigo muito essa questão da influência de compreender a espiritualidade e a realidade, em que sai um pouco do real e começa a pensar também a questão imaterial e espiritual. Por isso que começamos com o quadro bem abstrato. Agora vamos para a segunda fase desse movimento, o abstracionismo geométrico. Sim, quando chega nessa fase, vamos perceber a intelectualidade, que tem por característica a organização de formas e cores de modo a formar uma composição geométrica, como se as linhas dançassem e fossem começando a se juntar, formando ali as formas e características para compor aquela obra. Assim, vamos avançando e percebendo que o pintor que melhor representa esse estilo é o holandês Mondrian, que caracterizava seu papel como um artista que revela a essência que as coisas têm por trás da sua aparência. Essência essa que preserva a harmonia com o universo. Então, quando falamos desse segundo momento do abstracionismo, vamos ter Mondrian. Vamos ver um pouco sobre esse artista? Ele era filho de um pastor e, claro, trazia a questão ali da igreja, da religião. Ao mesmo tempo, ele buscava a essência das coisas e trazia consigo também essa questão da geometrização e síntese da realidade. Em algumas obras é possível perceber isso, como na Árvore Vermelha, Árvore Cinza e Árvore em Flor, obras pintadas em 1908 e 1912. No primeiro desses quadros, podemos reconhecer uma árvore, mas nos seguintes, Mondrian representa apenas um conjunto de linhas e curvas. Então, fica ali pelo espectador, pelo apreciador conseguir interpretar essas árvores. Não quer dizer, porque não está uma árvore por completo pintada, que aquilo não seja uma árvore. Tudo vai também a partir do olhar estético, da apreciação. E como fica esse movimento no Brasil? A arte abstrata no Brasil, ela também vai ter aqui o seu início por volta de 1940, destacando-se aqui artistas como Monambu. E aqui também temos o artista Antônio Bandeira. E claro,
também vamos perceber essas mesmas características que vimos anteriormente no movimento aqui no Brasil. Então, trazia aqui consigo também a questão de sair desse contexto da realidade, de refletir um pouco mais, ao mesmo tempo de se conectar com o espiritual e pensando na essência. Ao mesmo tempo em que eu estou pensando em tudo que está ao redor, eu estou pensando naquilo que está dentro. Então vamos conhecer o primeiro artista brasileiro que marca esse movimento, que vai trazer para a gente esse olhar a partir também do seu trabalho na lavoura de café. Aqui vamos ter um artista nascido no Japão, mas que chega ao Brasil em 1934, acompanhado pela sua família, para trabalhar na lavoura de café. E aqui adaptou um ateliê para poder pintar. Em 1948, Mabel realizou sua primeira exposição individual, unindo manchas e caligrafia oriental. E podemos perceber que hoje suas obras encontram-se no Museu de Arte Moderna de São Paulo e no Museu de Arte Contemporânea do Rio de Janeiro, e entre outras locações. Ou seja, a dimensão em que foi tomando esta proporção que chega não só a ser para um local, mas também avançando e alcançando outras proporções. Nos deixa muito feliz de ver quando um movimento significativo, ele também tem a sua visibilidade dentro do nosso contexto brasileiro, pois mostra pra gente que apesar de alguns deslocamentos temporais, nós vamos também trazendo essas manifestações dentro do nosso contexto histórico e que não ficamos à parte quando falamos desse desenvolvimento artístico também. Claro que dentro das questões culturais, em cada momento, em cada localidade, também vai se ter características diferentes. Mas nós temos também o olhar para compreender que tudo isso está para além, ou seja, a questão de vermos que um movimento ele está também repercutindo de forma significativa no Brasil e está sendo visto, nossos artistas brasileiros também sendo vistos em outras dimensões, mostra-nos que essa arte produzida aqui está sendo valorizada, está sendo reconhecida. Então, vamos perceber que quando falamos desses movimentos, são movimentos que trazem para a gente uma compreensão para além da realidade e a reflexão de que tudo que produzimos passa também por um outro momento. Como assim? Percebendo que não é só algo dentro desse nível material. A arte ela tem que ser compreendida em um nível mais espiritual também. Quando falamos dessa elevação, desse espiritual, é algo que foge do nosso consciente, passando do inconsciente para assim conseguir chegar ao nosso sentir, percebendo que desde quando vimos no cubismo que a arte começa a tomar uma proporção diferente, montando e você passa a refletir sobre a imagem, e agora no abstracionismo, em que eu preciso enxergar a essência da obra, sem precisar exatamente enxergar como aquilo realmente é, a arte te traz um posicionamento de enxergar a você mesmo e a sua posição no mundo, como você enxerga tudo ao seu redor. Essas manifestações nos trazem a reflexão de que não somos apenas aquilo que estamos naturalizando, mas somos muito mais quando colocamos essa expressividade de forma não óbvia, mas sim reflexiva. Então, vimos aqui que o nosso artista, ele traz essa representação brasileira, já que no cubismo não conseguimos enxergar artistas brasileiros para trazer essa representação. Então, vamos chegando assim ao final da nossa aula de hoje.